Olá, professor Écio, episódio 4, renda fixa. O que é renda fixa? Como ela funciona? Exemplos. O que é renda fixa? Investimentos de renda fixa são aqueles que têm rentabilidade definida no momento da contratação a uma taxa fixa ou uma taxa fixa pré ou pós-fixada. Então, voltando aos nossos episódios anteriores, o que é rentabilidade? Rentabilidade seria o retorno. Então, no momento inicial do investimento da renda fixa, tá, nós vamos combinar como que esse retorno será dado. Então, nós temos dois tipos de retorno fixo, dois tipos de retorno fixo. Um retorno fixo pode ser o pré, tá, aonde vai ser destinado, tá, acordado uma taxa, tá, ou pós, que vai ser um índice. Então, rentabilidade pré-fixada ou pós-fixada. Os pré-fixados, os títulos pré-fixados, seguem a mesma taxa do início ao fim da aplicação. E o pós-fixado podem seguir algum índice, como o IPCA, que é a inflação, o CDI, TR, entre outros. Tá? Então, o que vai acontecer? O pré, por exemplo, você pesquisando um CDB nas principais corretoras, aí você vê um CDB que tem como rentabilidade 15,15% ao ano. Então, isso é pré-fixado, ela já foi, tá, fixada no início da contratação. Agora, um pós-fixado. Pós-fixado vai ter um índice aonde a remuneração ela vai seguir esse índice, CDI. Se for acordado CDI, ela sempre vai estar seguindo o CDI. CDI está 13,15. Se o CDI subir, a rentabilidade sobe acompanhando o índice. Se o CDI descer, essa rentabilidade desce seguindo o índice. Renda fixa é a história da economia nacional. Tá? É histórico que o brasileiro ele possui, tá, uma proximidade com os títulos de renda fixa. Por que isso? Na nossa história econômica, o Brasil é marcado, não atualmente, mas desde muitos anos, um país com elevadíssima taxa de juros. Então, juro alto automaticamente fica mais atraente para a renda fixa. Então, por décadas, os brasileiros tiveram um caso de amor com a renda fixa. Os juros altos asseguravam um bom retorno. E por causa disso, não era preciso procurar muito antes de decidir. Então, até eu coloquei essa figura mostrando que o Brasil é um dos campeões em juros no mundo, certo? Isso mudou um pouquinho com o início da pandemia, aonde o Banco Central diminuiu a taxa Selic para poder incentivar o fornecimento de empréstimos e aí que a economia sobrevivesse ao período de caos. Só que, devido a uma forte entrada de capital, isso gerou inflação e agora o cenário é diferente, aonde os juros estão sendo elevados para tentar conter o consumo e frear a inflação, como nós vimos na aula de índice, onde nós trabalhamos a questão do IPCA. Ranking de juros reais, tá? Brasil ali sempre na dianteira. A Rússia, só que a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Turquia, onde é um país que tem uma ditadura, certo? Então, podem ver que boa parte dos países são emergentes e também são países que estão passando por agitações políticas e instabilidades econômicas. Esse vídeo, ele está sendo gravado em julho de 2022 e muito próximo da gente, nós estamos num processo eleitoral, eleições para presidente, e nós temos uma eleição super polarizada. Então isso acaba também agitando, criando uma turbulência maior na economia.
Então, essa relação renda fixa, renda variável e a oscilação da Selic. Então, sempre tem esse ping-pong. Na renda fixa, eu já tenho uma rentabilidade garantida, acordada no início. A renda variável, como o próprio nome diz, ela vai oscilar. Então, em momentos que o juro se encontra muito alto, a tendência é o investidor ir para esse porto seguro, onde ele já sabe o que ele vai receber, tá? Não, ele já tem uma prévia do que ele vai receber. E aí, quando esse juro começar a cair, automaticamente, essa remuneração ela diminui e as pessoas possuem uma tendência de migrar para a renda variável. Então, sempre esses dois cenários: juro alto, renda fixa; juro em baixa, tá? Juro baixo, renda variável. Só o único problema é não cair no efeito manada, tá? Aonde a renda fixa está desvalorizando, então todo mundo vai para a renda variável. Geralmente, quando isso acontece e a pessoa não antecipa esse movimento, ela sempre vai acompanhar o grupo, só que e vai pagar um preço mais caro. Então, embora o cenário tenha mudado nos últimos anos, com a queda da Selic, esses investimentos continuam entre as preferências. Faz sentido? Como afinal funciona a renda fixa? Então, ó, por exemplo, aqui eu coloquei esse gráfico, ó, em janeiro de 2017, 13%, chegou a 6,5% em maio de 2018, agosto de 2020, 2%, recorde de baixa, e aí atualmente em junho, 13,25%. Lembrando que de 45 dias em 45 dias nós temos a reunião do Copom e tudo indica que essa taxa Selic ela vai ser reajustada de novo para cima. Isso é complicado bater o martelo para qual valor essa taxa ela pode subir. Tem pessoas que batem na tecla que pode chegar a 3,50, outros grupos falam em 13,75, 0,25 para cima ou 0,50 para cima. Por que o nome de renda fixa? Rentabilidade garantida? Risco zero de perda? Você talvez esteja se perguntando o que é renda fixa afinal. A resposta está em um conceito fácil de entender. Nos investimentos em renda fixa, o cálculo da remuneração é previamente definido e conhecido desde o início, desde o momento inicial da aplicação. Então você vai iniciar com um aporte e aí no início você já sabe, tá? A taxa pré ou pós-fixada ao longo do tempo, no final quando que você vai receber. OK? Então tudo estabelecido antes da contratação. Então tudo fixado antes da contratação, fixo. Certo? Então, em linhas gerais, quem compra um título de renda fixa empresta, entre aspas, empresta dinheiro para alguém. Em troca, espera receber o valor aplicado de volta no futuro, acrescido de juros, tá? Pré ou pós-fixado, juros que são a remuneração pelo tempo em que o recurso ficou emprestado. As condições dessa transação com prazo, taxas, índice de referência e detalhes quanto à negociação dos papéis são acertados desde o início. Então é acertado desde o início as taxas, tá? A questão da liquidez, o tempo que esse dinheiro ele vai ficar ali emprestado, tudo já é pré-acordado bem no início, na oferta ao público. Então o que vai acontecer? Lembrando daquela aula do triângulo, dos 3 ângulos que o investidor precisa ter em mente. Então eu vou sempre focar primeiro o risco, tá? Qual é o risco desse papel, desse título. Depois eu vou ver a questão da rentabilidade, se enquadra também dentro do meu perfil, e a liquidez. Então no risco eu vou ver o quê? A questão do emissor. Qual o rating, qual é o grau de risco que esse emissor tem. Se é um emissor
com um risco baixo, AAA, AA, certo? Vai ter uma rentabilidade menor. Se eu tenho um risco elevado, automaticamente a minha rentabilidade vai ser maior. Tudo isso em harmonia com a questão do tempo desse investimento. Então, os emissores de títulos de renda fixa, em outras palavras, quem toma o dinheiro emprestado pode ser bancos, empresas e o próprio governo. O próprio governo, título nacional, tesouro direto. Empresas, vai depender do ramo, tá? Uma LCI, uma LCA, bancos, CDB. Então, existem vários tipos de renda fixa que vocês vão ver mais para o final da aula. Então, o funcionamento geral dos papéis é parecido, não importa a origem. O que é importante é pontuar é que a renda fixa não é sinônimo de retorno garantido, e sim o que é? Retorno pré-acordado, tá? Não é sinônimo de retorno garantido. Esses investimentos também são sujeitos a risco tanto de crédito quanto de mercado. Então, eu tenho que ver o que? O risco do emissor e também, dependendo da liquidez, às vezes eu não posso vender. Ou se eu for vender antes do prazo, esse título ele vai estar automaticamente com um valor menor, uma curva de juros menor, e aí se eu vender eu vou ter um prejuízo. Por exemplo, se eu compro um tesouro direto, uma dívida do governo federal, aonde, por exemplo, ali em agosto, aqui ó, deixa eu voltar aqui ó, opa, voltei errado, não, página 3, 4, 5, 6. Eu comprei um tesouro, deixa eu chegar aqui pro ladinho, comprei um tesouro direto em agosto de 2020, aonde a Selic era 2% e o tesouro direto estava pagando IPCA, inflação, mais 2,5%. Quando chega aqui em maio de 2022, aonde a Selic está em 12,75%, o tesouro direto, o governo, ele não vai conseguir que compradores, investidores, comprem títulos com IPCA mais 2,5%. Ele vai ter que pagar muito mais. E aí, se eu precisar vender esse título que eu comprei em maio, a inflação mais 2,5%, eu vou ter uma perca. Eu vou ter um prejuízo. Tá? Isso vai ser melhor explicado na aula de Tesouro Direto. Tá? Aqui é uma aula de introdução para vocês aprenderem o que é a renda fixa. Certo? Hoje, por exemplo, hoje nós estamos gravando essa aula no dia julho, tá? Mês julho, dia 12 de julho. Entrando no site do Tesouro Direto, inflação 2035, tá? Inflação, título 2035, inflação, tá? Inflação mais 6%. Totalmente diferente desse cenário aqui de baixo. Então, voltando aqui, tá? Então, eu tenho que ter cuidado, porque são acertados no início. Então, tem que ver o risco do emissor. O melhor emissor, o emissor que tem maior garantia é o governo federal. E aí, automaticamente, eu vou descendo bancos maiores, bancos intermediários, tá? Grandes empresas. Tem que ver, analisar o rating desse emissor. E também vou ter o risco de mercado. Tá? Mercado em alta de juros, eu tenho uma tendência, com o passar do tempo, ter uma perda no valor desse título. O contrário também se aplica. Mercado em queda de juros, aquelas dívidas mais antigas, elas vão se tornar mais valiosas. E aí, vocês vão ver, por exemplo, na aula no Tesouro Direto, uma coisa chamada marcação a mercado. Que dependendo do mercado, vale a pena você vender antes do vencimento, quando o título permite isso. Certo? Então nós vimos que tem lá o rendimento pré-fixado e o pós-fixado.
Então aqui eu vou começar a trabalhar com vocês alguns exemplos de pós-fixado. Geralmente os índices que estão atrelados pós-fixados é o CDI. Então aí tem, por exemplo, CDBs que pagam 90% do CDI, 100% do CDI, 110% do CDI, 120% do CDI, mais liquidação diária. Então, esses são os pós-fixados. TR. Então, quanto rende a renda fixa? As condições de remuneração variam de papel para papel, de prazo para prazo, de emissor para emissor. Via de regra, esses investimentos seguem alguns indicadores de referência. Os principais são Selic, o CDA, a TR, certo? Também tem a questão do IPCA, tá? Que vai ser pós-fixado porque a inflação ela também oscila. Então essa correção monetária ela acaba sendo atualizada. Então, no caso, a Selic e os investimentos. Nós vimos em outras aulas o que é a Selic, mas não custa nada revisar, relembrar. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. A Selic meta, tá? Como o próprio nome fala, é a meta para a Selic, é definida periodicamente pelo Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central. Ela serve de referência para o governo remunerar os investidores que compram seus títulos de dívida, mas não apenas. Na verdade, a meta baliza todas as operações envolvendo crédito no país, o que inclui investimento de renda fixa. Então ela vai o quê? Ela vai colocar dentro daquele paralelo e aí vai servir de norteador não somente para os títulos públicos, mas também serve de parâmetro para os investimentos em renda fixa no setor privado. Tá? Então ela serve de parâmetro, não serve como caixote para isso, mas ela vai servir mais ou menos como baliza. Pode ser para cima ou para baixo. No setor privado, geralmente sempre é para cima. Tá? Então, atualmente, a Selic 13,25, como eu falei, essa Selic ela serve como base, e aí o CDI se baseando na Selic, atualmente 13,15, tá? No dia 12 de julho. Exemplo 1, Selic, poupança e tesouro direto. Então, alguma dessas aplicações tem a Selic como referência direta de remuneração. É o caso da poupança, por exemplo, que atualmente rende 70% da Selic no ano. Saiba mais sobre o funcionamento da caderneta neste guia, tá? Então nós vamos ter uma aula, tá, falando sobre caderneta de poupança. Se não me falha a memória, é o vídeo 5, é o próximo vídeo, sequência desse daqui. Ou do Tesouro Selic, título público negociado no Tesouro Direto, que também paga a taxa básica mais um pequeno acréscimo, ou em algumas épocas um pequeno deságio. Então, o mais popular, tá, o investimento mais popular hoje em dia, que não é bem investimento, é um ato de poupar, é a poupança. Todo banco tem, geralmente as pessoas usam, e é um dos lugares que tem uma menor rentabilidade, certo? Mas porque falta um conhecimento de educação financeira em boa parte da população. Então, quem acompanha aqui o canal, quem está em sintonia com a gente, vai perceber isso, que muitas das vezes você deixando seu dinheiro na poupança, você está perdendo rentabilidade. Como foi mostrado aqui, a poupança tem uma rentabilidade apenas de 70% da Selic. Então, 70% de 13,25 atualmente. E num tesouro direto, tá? No tesouro Selic, o título ele vai ter muitas das vezes 13,25, que é a Selic, mais uma taxa básica acrescida a esse valor. Ia dar uma diferença considerável, ainda mais no longo prazo. Então, aqui alguns exemplos de tesouro, tá? Então, ó, tesouro pré-fixado, como eu falei,
eu tenho uma taxa já acordada pré-fixada aqui, 12,34. E aqui eu vou ter dois pós-fixados. Um usando a Selic, 13,25 mais 0,13. E outro IPCA mais 5,49. Aí o que vai mudar? A liquidez. Um é para 2025, o outro é para 2026, o outro é para 2025. O risco é o mesmo, porque o emissor é o Tesouro Direto. O CDI, famoso CDI, revisando dos nossos outros encontros, que é o que? O Certificado de Depósito Interfinanceiro. Então, o que é isso? É uma outra referência importante, porque ela representa a média dos juros das operações de empréstimo de curtíssimo prazo realizadas diariamente pelos bancos, tá? Entre eles, tá? Entre si. Então, o CDI e a Selic caminham muito próximos, como eu falei anteriormente. Selic 13,25, tá? 13,25 Selic, CDI 13,15, porque esse 13,15 é uma média dos juros, tá? Das operações de empréstimo entre os bancos em curtíssimo prazo, ok? E muitas das vezes o banco ele não pode terminar o dia com uma defasagem no caixa, e aí ele vai, pega uma quantia com outro banco para tampar essa necessidade, e aí no outro dia automaticamente ele faz um movimento oposto. Que eu coloquei um exemplo, ó, uma oferta CDB de liquidez diária pagando 220% do CDI até 50 mil. Exemplo 2, CDI e os CDBs. Então, as aplicações de renda fixa muito familiares aos investidores têm o CDI como referência. Geralmente, os bancos, tá, usam o CDI, mas não é somente o CDI o único indexador, tá? Indicador. O CDI é o mais comum, mas também tem TR, tem PCA e até os pré-fixados. Então é o caso, por exemplo, dos certificados de depósitos bancários, os famosos CDBs. Os mais populares costumam oferecer um percentual do CDI como remuneração. Da página anterior, tá, vocês podem ver que CDB 220% do CDI com liquidez diária. Geralmente, quando a taxa é muito alta, o tempo é curto, tá? Porque quando a esmola é muito, o santo desconfia. E aí, tá, quando eu tenho taxas menores, geralmente o tempo é maior. Então, CDB, 110% do CDI, liquidez diária, então pode vender 24 horas depois. Aí aqui uma pergunta, vale a pena? Então é sempre bom que eu fazer a simulação entre os principais bancos, tá? Itaú, Bradesco, Santander, BMG, Banco Inter, Banco Sofisa, todo banco ele vai emitir um CDB. Então, percentual do CDI. Então, quem escolhe o CDI tem que ver qual vai ser o percentual, a fatia utilizada nesse CDI. Então, no próprio vídeo nós vimos casos de 220, 110, tem de 100, tem de 90. Isso quem vai definir é o emissor em relação ao risco que ele está oferecendo. Tá? Lógico que ele vai sempre tentar argumentar falando o seguinte, eu não tenho risco, eu possuo garantias, eu vou tentar te pagar o quê? O menos possível. Só que quando o mercado analisa de maneira diferente, automaticamente para ele ter esse dinheiro emprestado para ele, ele vai ter que remunerar mais. Então, aliás, esse modelo de remuneração, um percentual do rendimento de um indicador, é bastante comum nos investimentos de renda fixa. Numa aplicação que pague 80% do CDI, por exemplo, ainda que o CDI renda 5% ou 10% ao ano, o investidor embolsará apenas uma fatia disso. Nesse caso, como fica óbvio, 80%. Então, por exemplo, hoje um CDI custando 13,15, se você contrata um CDB de 80%,
você vai receber 80% de 13,15, certo? Então, nós vimos CDI, agora ATR, um outro índice, um outro indicador. Então, o terceiro referencial comum na renda fixa é a TR, ou taxa referencial. Ela corrige, então ela vai corrigir, por exemplo, os rendimentos da poupança e é calculada a partir das médias das taxas dos CDBs pré-fixados emitidos por 30 instituições financeiras. Então ela é uma correção. Geralmente tem o quê? Um percentual mais a TR. Então o valor da TR é calculado diariamente e pode variar bastante no tempo. Tá? Em dezembro de 2021, a taxa referencial passou a ser de 0,048. Ela é uma correção. Então você tem que sempre analisar o quê? Qual é o valor, tá? O percentual, o juro ofertado no início da operação, no início da oferta. 8% mais TR, 7% mais TR. E aí você vai analisar dentro do seu perfil se isso é visto como justo para você diante do seu nível de investidor e também analisando o mercado, tá? A situação do momento. Boa parte dos investimentos de renda fixa são tributados, tá? Então, aqui, ó, via de regra, os investimentos em renda fixa seguem uma mesma sistemática de tributação, então paga imposto. Geralmente sobre o quê? Sobre os rendimentos e não sobre o valor que você aportou. Então, estão sujeitos a uma tabela regressiva, tá? Não progressiva, regressiva, tá? Do maior para o menor. Então, uma tabela regressiva de imposto de renda com alíquotas que diminuem conforme o prazo de investimento. Então, quanto maior o tempo, menor é a mordida do leão. Menor é o tributo pago à Receita Federal. Então, nós temos a alíquota de 22,50%. A primeira alíquota é de 22,50%. Segunda alíquota, 20%. Terceira alíquota, 17,50%. E a quarta alíquota, 15%. 22,5% para investimentos de 0 a 6 meses. De 6 meses a 1 ano, 20%. 1 ano a 2 anos, 17,50%. E acima de 2 anos, 15%. Certo? Então você vai ter que ver, além do risco, além da rentabilidade, quanto que vai ser o seu retorno, você também tem que ver o tempo para resgate. Se for resgatado até em 6 meses, em cima da rentabilidade, um desconto de 22,50%. Se for acima de 2 anos, 15%. Então, as alíquotas, a alíquota mais alta é de 22,50% para aplicações mantidas por até 6 meses. Para os que ficam de 6 meses a 1 ano, a alíquota cai para 20%. E se o investimento for, deixa eu tirar aqui, se o investimento for de 1 a 2 anos, para 17,50%. 17,5%. A menor alíquota, de 15%, vale para investimentos mantidos por 2 anos ou mais. Então, tudo vai se enquadrar o quê? Dentro do seu espectro. Lógico. Poxa, Écio, até 180 dias, até 6 meses, eu vou pagar 22,5% de imposto de renda. Poxa, uma mordida grande. Vai diminuir muito a minha rentabilidade. Mas você também está menos exposto aos riscos. Risco do emissor, risco de mercado. Poxa, então eu vou deixar superior a 1 ano. De 1 a 2 anos. Para ter uma alíquota menor de imposto de renda, ter essa de 17,50%. Mas aí você também fica mais exposto aos riscos. Então não tem almoço grátis. Tudo tem que ser ali calibrado
para não existir arrependimento depois. Então, ó, as alíquotas, para ficar bem nítido, que boa parte dos investimentos de renda fixa possuem tributações, tá? Possui tributação, porém tem alguns que também não são tributáveis. Então, exemplos de rendimentos tributáveis. Isso vale para CDBs, fundos, debêntures e vários outros produtos de renda fixa. Tá? Então, você vai ser tributado em cima do seu ganho. Agora, também tem investimentos que não são tributados, onde o governo vê como lucrativo, ele quer incentivar que as pessoas façam investimentos, porque geralmente são setores que não existem muita procura ou ele mesmo, o governo, não tem o interesse de investir. Então, alguns investimentos de renda fixa são isentos de imposto de renda. Além da poupança, poupança não paga imposto. É o caso das letras de crédito imobiliário, porque o governo quer que as pessoas invistam no setor imobiliário, porque o setor imobiliário gera emprego, gera consumo de matéria-prima, então ele vai receber a tributação em outros setores atrelados ao setor imobiliário. Não vai cobrar de uma LCI, não vai cobrar de uma LCA, que está vinculada ao financiamento do setor agrícola, porque automaticamente ele está de olho no que isso vai proporcionar, certo? Então, temporariamente, o governo não cobra sobre esses. LCI, LCA, CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Então, vocês podem ver, ó, setor imobiliário tem essa isenção, setor do agronegócio, o agro é pop, tá muito lobby, muito político que consegue ter influência nesse setor, debêntures incentivadas, como por exemplo debêntures no setor de infraestrutura, como energia, rodovias, certo? Que o governo está querendo que o setor privado canalize recursos para o desenvolvimento da infraestrutura do país. Então, galera, para resumir, tá? O propósito desse vídeo foi apresentar o que é renda fixa, certo? Mostrar os indicadores, como essa rentabilidade ela é gerada, os riscos, alguns exemplos de renda fixa, recapitulando: CDBs, debêntures, fundos de renda fixa, LCI, LCA, CRI, CRA, entre outros. Aqueles que são tributáveis, os que não são tributáveis, uma apresentação o que é renda fixa. Nos próximos episódios, nós veremos alguns tipos de renda fixa, tá? Poupança, o que é poupança, como é a rentabilidade da poupança, CDBs, debêntures, uma apresentação para vocês serem inseridos nesse mundo de investimento, ainda mais no cenário atual, onde os juros estão altíssimos. Então, muitas das vezes, nós temos que ver qual o custo das oportunidades e se deparar com trade-off, certo? Para qual caminho será percorrido. E muitas das vezes em juro alto, em cenários de taxa de juro muito elevada, às vezes é mais vantajoso você investir do que empreender. E o contrário também existe. Em cenários de juros baixos, o dinheiro ele é melhor investido em empreendimentos do que em investimentos. Ok? Então, finalizo aqui. Fim. Espero que o vídeo tenha sido bem claro, bem objetivo, tá? Que a renda fixa tenha sido apresentada para vocês, vocês tenham adquirido uma noção que é renda fixa. E não esqueçam de deixar o like para ajudar o canal, certo? Deixem os seus comentários, elogios, críticas, sugestões, correções e assim sucessivamente. Se inscrevam no canal e acompanhem
as próximas publicações, as próximas sequências dos nossos vídeos. Até mais, tá? Finalizando o vídeo 4, renda fixa, o que é renda fixa, e até a próxima. Tchau, tchau.